Oi, gente, tudo bem? Aqui é Sabrina e hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu 10º semestre na faculdade de psicologia. Esse é um vídeo muito importante pra mim, porque é um fechamento de um ciclo. Eu tenho vídeo aqui no meu canal desde o meu primeiro semestre, lá em 2016 na faculdade, e agora eu nem acredito que eu tô gravando o vídeo do 10º semestre, o último semestre, acabou a faculdade, meu Deus! Se você é novo aqui no canal, vou deixar aqui no card a playlist com todos os meus semestres da faculdade pra você assistir, como foi o meu percurso até aqui, tem study vlog também pra vocês acompanharem. E agora, no finalzinho de 2020, eu terminei o 10º semestre e, assim como todo semestre, vou fazer esse vídeo contando pra vocês as matérias que eu tive, como foi essa experiência online. Afinal, eu fiz o último ano da faculdade durante a pandemia, foi totalmente online, diferente do que era esperado, as notas que eu tirei e como foi o final da faculdade, TCC, enfim, bora pro vídeo. Eu vou começar falando pra vocês das matérias que eu tive, porque eu tive algumas matérias teóricas mesmo online e os meus estágios, né, os meus estágios obrigatórios também online. Então, eu quero começar um pouquinho com as matérias teóricas que foram mais simples, digamos assim, para depois falar sobre os meus estágios, que foi a parte mais interessante desse 10º semestre. Eu tive uma matéria chamada Tópicos de Atuação Profissional, a minha média nessa matéria foi 10, a gente teve só uma prova de todas as disciplinas, então a gente fez uma prova e essa foi a minha média. E foi uma matéria teórica, como eu disse, ela falava sobre tópicos da atuação profissional, né? Então o professor, todas as aulas de segunda-feira, ele dava alguns exercícios que tinham a ver com a prática clínica, então a gente viu vários casos lá de situações que poderiam acontecer na prática clínica, pra gente pensar como a gente atuaria naquele contexto da pergunta. Essa aula foi no formato de aula nacional, como eu comentei, eu só tive aula online no 9º e no 10º semestre. Nessa aula nacional foi uma tentativa da minha faculdade de juntar todo mundo que estava no 5º ano cursando a mesma matéria em uma aula só. E aí, gente, essa videochamada tinha assim 300, 500 pessoas. No começo a gente achou que não ia funcionar devido à quantidade de pessoas, mas até que funcionou bem. A gente não teve muitos problemas de gente entrando na sala, de gente falando por cima do professor, enfim. A única questão é que, como era uma turma muito grande, era uma aula muito expositiva. O professor que falava e a gente só recebia aquele conteúdo. E eu, particularmente, gosto muito mais de aulas como nos estágios, né? Que a gente participa com o supervisor, perguntando, conversando. E esse modelo de aula foi mais expositivo. A gente só fazia anotações. Falando em anotações, nesse semestre, eu nem usei caderno, gente. Porque a gente teve aula online. E aí eu fui fazendo tudo pelo OneNote. Eu amei, inclusive, usar o OneNote nesse semestre. Acho que é uma ótima opção para quem estuda de casa, online, porque você consegue dividir o OneNote em vários cadernos com matérias diferentes, e para digitar eu sou muito mais rápida do que escrevendo. Então preferi fazer tudo digital e adorei esse formato. E aí, como eu disse, no finalzinho desse semestre a gente teve uma prova dessa matéria, que eu tirei 10, então a primeira matéria foi essa. Outra matéria teórica que a gente teve era Realidades Institucionais das Práticas Sociais. Também foi no modelo de aula nacional, com uma professora dando aula para 300, 400, 500 pessoas. A professora trouxe aulas sobre práticas sociais, a gente falou sobre vulnerabilidade social, o que é o cuidar, falamos sobre saúde mental, a questão da luta antimanicomial, coisas que a gente já tinha visto ao longo da faculdade, foi retomando nessa aula, foi bem interessante. Mas, como eu comentei, era também uma aula mais expositiva, então a professora ia acompanhando lá um conteúdo escrito que ela elaborou e a gente fazia mais anotações, sabe? E aí também tivemos uma prova teórica dessa matéria e a minha média final foi 9, porque eu errei uma questão provavelmente da prova. Passei rapidinho por essas duas matérias porque as próximas vão ser mais interessantes. E a outra que eu vou comentar é sobre a matéria de apresentação do trabalho de pesquisa, que também foi uma matéria teórica, mas é uma matéria que teve relação com o nosso TCC. Nessa matéria, como o nome já diz, né, a apresentação do trabalho de pesquisa, a professora mostrava pra gente como apresentar uma pesquisa. Então, o que tinha que conter nos slides do TCC, como transformar um TCC em um artigo, várias coisas que a gente estava passando naquela época no TCC. Nessa aula a gente tirava dúvidas e tinha conteúdo sobre isso, sobre a apresentação do trabalho, como desenvolver o trabalho em si. Então, apesar de também ser uma aula expositiva, a gente meio que usou alguns conteúdos dessa aula no próprio semestre, na realização do TCC. E acabou que a nota dessa prova não era por prova, era a mesma nota que a gente tirou no TCC, e vou aproveitar já para falar disso aqui, já que é um gancho, né?
que a gente tirou 10 no TCC. Gente, foi uma coisa muito feliz. E se você me acompanha assim, né, assiduamente, você já sabe disso, porque eu fiz um vlog falando que eu defendi meu TCC pra banca, compartilhando isso com vocês, então assiste aqui pra você ver. Foi muito emocionante e a gente só tirou 10 porque a gente se dispôs a fazer a apresentação do trabalho pra banca, sabe? Porque os trabalhos que não foram pra banca podiam tirar nota máxima 7. E aí, em supervisão, né, a professora falava pra gente que o nosso trabalho tinha sim algumas correções, mas que ele tava um trabalho muito bom, né? Perguntou se a gente tinha interesse em ir pra banca, e aí eu e meu grupo a gente começou a conversar, né, se a gente ia ou não. Aí a gente decidiu que sim, que a gente ia. E aí a gente definiu lá que 3 de nós iríamos apresentar, então eu e mais 2 colegas, a gente se dispôs a apresentar o TCC na banca. Foi uma banca online, bem diferente, né, de tudo que a gente tá acostumado, mas deu certo. E nesse vlog que eu gravei, eu mostro um pouquinho das minhas emoções ao longo da semana. Foi uma semana muito intensa, cheia de emoções em vários sentidos. Nos outros vídeos dos semestres, eu sempre comentei que eu não ia falar muito sobre o TCC, porque queria fazer um vídeo só sobre ele, enfim. E agora chegou o momento de falar um pouquinho mais sobre o TCC. Vou compartilhar o meu tema com vocês, que foi a atuação dos profissionais de saúde frente ao processo de luto. A gente estudou sobre luto no TCC e foi incrível. A gente se baseou na obra da Elizabeth Kubler-Ross, chamada Sobre a Morte ou Morrer. Lá ela descreve 5 estágios do morrer, 5 estágios do luto, e aí a gente entrevistou profissionais da saúde, também online, devido à pandemia, para saber se no dia a dia deles, quais eram as características dos pacientes, né, que recebiam um diagnóstico de uma doença. Então a gente queria saber como era esse dia a dia dos profissionais e se as fases do luto apareciam em algum momento nessa vivência. Foram entrevistas riquíssimas que a gente teve, é algo que assim, eu nunca vou esquecer, sabe? As entrevistas, o que a gente aprendeu com esses profissionais, foi muito rico. E é um TCC, né, gente? Então teve capítulos teóricos também que a gente desenvolveu. A gente fez um capítulo falando sobre rituais da morte. Eu consultei um livro chamado O que é Morte para falar sobre esses rituais. Existem rituais, né, desde a antiguidade sobre luto, de como as pessoas encaram a morte. E hoje, devido ao Covid, muita coisa também mudou. Velórios, por exemplo, né, foram diminuídos. Então tudo isso interfere na elaboração do luto. A gente estudou sobre o papel da família nessa elaboração também de uma doença, de um luto. E aí a gente fez também um capítulo sobre equipes multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, para exemplificar um pouquinho qual era a diferença de cada uma delas. A gente fez um capítulo sobre mundo presumido e como isso tem relação com o Covid. Então todo mundo tinha uma expectativa de mundo, aí a pandemia veio e quebrou com muita coisa que a gente conhecia. E também fizemos um capítulo, claro, falando sobre o luto de acordo com as fases descritas por Elizabeth Kubler-Ross. A gente passou um pouquinho sobre cada fase, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Não é fácil fazer um TCC, mas deu certo no final. Se vocês tiverem dúvidas sobre o TCC, sobre como foi, deixem aqui nos comentários, porque eu quero fazer um vídeo só sobre o TCC, falando um pouquinho de como foi o desenvolvimento. Já compartilhei em outros vídeos dos semestres, mas a gente começou a fazer o TCC no 4º ano da faculdade, no 7º semestre, então não foi assim do nada que essa ideia veio na nossa cabeça. A gente estava trabalhando nisso desde o ano passado, desde 2019 no caso. As pessoas também ficam muito em dúvida, porque na minha faculdade o TCC pode ser em grupo, não são todas as faculdades que podem. Na minha podem, inclusive os professores recomendam que a gente faça em grupo, porque, gente, é muito trabalhoso, então eu também recomendo que você faça em grupo, mas tem que ser um grupo que esteja engajado, tá? Então se você tá num grupo hoje que não é muito ponta firme, que você não pode contar, procura outro, viu? Porque no TCC, esses grupos vão sofrer, viu? Tô avisando. Uma coisa também que sempre me perguntam é se eu vou disponibilizar o meu trabalho. E, gente, a gente já conversou um pouquinho sobre fazer um artigo desse trabalho, mas se isso acontecer, eu falo pra vocês, tá? Vamos com calma. Mas quem sabe dê certo da gente transformar o nosso trabalho em um artigo pra colaborar com informações sobre o processo de luto. E aí, aqui, aparece pra mim também a matéria chamada Atividades Complementares, né? Porque nesse 10º semestre a gente tinha que fechar as horas complementares da faculdade, e se vocês me acompanham assim lá no Instagram, vocês viram que foi a maior saga da minha vida para eu fechar as horas complementares. Por favor, não deixa isso pro final. Eu deixei para fazer as minhas horas complementares agora, no 10º semestre, e eu tive que me virar nos 30, nos 40, nos 50 para conseguir entregar tudo a tempo, tá? Não foi nada legal, mas deu certo. Eu tinha recebido um prazo para entregar essas horas complementares em outubro, acho que era no comecinho de outubro, e aí eu falei, meu Deus, eu tenho algum
alguns certificados de cursos, mas eu tinha que fazer um relatório manual sobre cada atividade, falando o que eu tinha aprendido com ela e tal, num tempo assim de menos de uma semana, porque o prazo estava apertado. Entreguei 18 relatórios com 18 certificados e eu precisava de 250 horas complementares. É muito isso, porque já recebi mensagens de pessoas falando que na minha faculdade é muito menor, então... Na minha eram 250, e assim, se eu fizesse um curso de 10 horas no certificado, não queria dizer que eu ia ganhar 10 horas de horas complementares, sabe? Eles fazem um cálculo lá, então pode ser que um certificado de 10 horas valesse para eles 2, 3 horas. Então eu decidi que eu ia entregar muito mais horas do que eu precisava, do que 250, porque eu sabia que eles iam cortar essas horas pela metade no mínimo, então... Eu entreguei 410 horas complementares e dessas 410, eles validaram 270, para vocês terem noção da diferença, né? Então, eu fechei as horas complementares, eu nem acredito nisso. Não é algo que eu me orgulho, porque eu deixei isso pro último minuto, sabe? Eu poderia ter feito bem calmamente ao longo dos 5 anos, tive a maior tendinite da minha vida, mas tirei 10 nas horas complementares também. Muita gente me pergunta sobre isso, o que são horas complementares. Eu fiz um IGTV no meu Instagram falando sobre isso, mas se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, comenta aqui, que eu posso gravar aqui no YouTube também, pra ficar salvo sempre que vocês quiserem ver. E aí agora a gente vai para as matérias dos meus estágios obrigatórios. Eu tenho 3 estágios obrigatórios e já falei um pouquinho sobre eles em outros vídeos aqui do canal. Tem um vídeo que eu falo qual é a diferença de um estágio obrigatório, do não obrigatório, então acessa aqui para você ver esse vídeo. Mas eu tive 3 estágios obrigatórios. E as 3 que eu escolhi foram Psicologia da Saúde, Oficina de Criatividade e Psicologia Sistêmica. Vou começar comentando sobre o estágio de Psicologia da Saúde, que dos 3 foi o menos que eu tive mais afinidade, sabe? Não que eu não tenha gostado, mas dentre os 3, esse foi o que eu menos me apeguei, digamos assim. E muita gente me manda mensagem falando, nossa, eu tenho interesse em Psicologia da Saúde, quero atuar em hospitais e enfim. No nosso caso, como a gente entrou em pandemia, a gente não teve contato com a parte presencial. Então, todos esses 3 estágios foram online. E aí, a gente precisou se adaptar a esse contexto, não tinha o que fazer. E vocês sabem, né, que psicologia da saúde geralmente é em hospitais, é uma das vertentes, né, da psicologia da saúde, a psicologia hospitalar, mas era muito difícil a gente conseguir vínculo com hospitais de forma online, enfim. Então a faculdade tinha uma parceria com uma escola, e aí a partir do vínculo com essa escola, a gente estagiou na área da saúde com os alunos. A gente realizou rodas de conversa virtual com esses alunos, tinham os supervisores também juntos, né, os coordenadores da escola, e aí a cada semana a gente apresentava uma temática nessa roda de conversa para debater, né, falar sobre aquelas temáticas, sobre como os alunos se sentiam, para que eles pudessem mesmo trazer informações e tivesse uma troca bem bacana. Além do nosso grupo de Psicologia da Saúde, também participaram desse estágio com essa escola o pessoal do estágio de grupos e comunidades, que era outra opção de estágio, e o pessoal de escolar, que também era outra opção de estágio. Então, foi legal porque essas 3 áreas estiveram juntas nesse estágio de saúde. Muita gente tinha expectativa, né, de que o estágio era na área da saúde, de atuar em hospitais, então muitas pessoas da minha sala se sentiram frustradas nesse sentido, de que esperavam atuar em outro lugar e acabaram indo para uma escola. Mas a gente aprendeu ao longo desse 5º ano que a saúde pode ser promovida e prevenida não só dentro do contexto hospitalar, sabe? Então foi legal também pra gente abrir um pouquinho a mente para outras vertentes. Vocês sabem que nesses vídeos geralmente eu falo as partes mais legais da coisa, mas lembre-se que atrás sempre tem um monte de coisa, né, até chegar no resultado final do estágio. Então nesse estágio principalmente a gente teve várias coisas, assim, problemas de comunicação. Então nada é perfeito, tem muitos obstáculos no caminho, mas que a gente foi tentando superar, e no final, quando a gente vê assim o final do estágio, a gente fala, poxa, ainda assim valeu a pena e foi um trabalho bem feito, sabe? Então no final deu certo. Nesse estágio a minha nota foi 10, e depois que eu falar um pouquinho dos 3 estágios, vou falar como funcionavam os horários de cada estágio, tá? Porque também é outra coisa que vocês me perguntam bastante. O segundo estágio que eu tive foi de oficina de criatividade,
faculdade e eu gostei muito desse estágio. As coisas também não saíram como a gente esperava devido à pandemia. Então, se não tivesse a pandemia, a gente ia oferecer oficinas de criatividade em alguma instituição, sabe? Por exemplo, uma casa de idosos, um grupo que tem atividades com crianças, com adolescentes, com adultos, enfim. A gente ia lá para promover oficinas semanais com essas pessoas. Com a pandemia, a gente teve que escolher, a gente teve que ir atrás de alguma instituição que estivesse atendendo online. O meu trio conseguiu encontrar uma instituição, a gente fez uma parceria com uma instituição para oferecer as oficinas lá. No comecinho de 2020, no primeiro semestre, a professora aplicou oficinas em nós mesmos, então foi muito legal passar pela experiência de uma oficina, ver como é que era realizado assim na prática. E aí, no segundo semestre, nós éramos os oficineiros, a gente que ia aplicar essas oficinas. E a oficina nada mais é do que um recurso terapêutico, sabe? Então, vou dar um exemplo de uma oficina básica para vocês entenderem. Eu poderia chegar numa instituição, apresentar uma música que fale sobre algum tema, sobre vida, relacionamentos, alguma coisa assim. E aí, a partir dessa música, a gente pede para um grupo de pessoas fazerem uma produção sobre o que elas entenderam daquela música, como aquela música tocou elas, enfim, uma produção livre sobre aquela música. E aí depois essas pessoas compartilham umas com as outras qual foi a produção delas, por que ela pensou naquilo. Então é uma prática psicológica em grupo muito legal porque conta com a troca. A partir da troca, ouvindo o que o outro fez, vendo a perspectiva do outro e refletindo sobre a sua, falando sobre a sua, a gente pode ressignificar muitas experiências, pensar de uma forma diferente. Então toda a oficina é pensada com esse objetivo, de que a troca gere alguma transformação nos participantes. Em oficina, a minha nota também foi 10 e a gente recebe um feedback assim do professor muito legal no final, porque o grupo de estágio é menor, assim, é de 15 pessoas, 20 pessoas, então o professor tem mais contato com você, sabe? Ele te acompanha o ano inteiro, ele te conhece, sabe o seu nome, sabe como você se comporta, ele te dá um feedback mesmo direcionado pra você, não é que nenhuma nota de uma prova que você recebe lá, um 8, 9, 10, e você não sabe realmente como você foi, sabe? Então todo o feedback que eu recebi dos meus 3 estágios foram muito importantes para eu pensar sobre mim e avaliar como é que eu tava indo, sabe? E agora eu vou falar para vocês do meu último estágio, o meu queridinho, que foi o estágio em psicologia sistêmica. Nesse estágio de sistêmica, a gente tinha que escolher uma abordagem, né, para ser a nossa área de estágio. Na época, eu tinha a opção de fazer em sistêmica, em psicanálise, em fenô e em TCC. E eu lembro que eu fiquei muito em dúvida, porque eu já tinha tido um contato com o TCC na faculdade, no 7º semestre, eu tinha amado a TCC, é uma teoria muito prática, muito objetiva, eu amei isso, mas eu tinha ouvido falar que em sistêmica a atuação era com casais e famílias, e isso tinha me interessado muito, sabe? E aí eu arrisquei indo pra sistêmica lá no comecinho de 2020, eu não sabia se eu ia gostar, porque eu não tive nenhum contato na faculdade com sistêmica, por isso que eu falo que a gente não pode se resumir ao conteúdo da faculdade, porque às vezes você não vai ver muita coisa que é interessante também. E aí decidi escolher sistêmica pra ver como era, e gente, não me arrependi em nada, inclusive muita gente me pergunta ainda qual vai ser a minha abordagem, e vai ser sistêmica, gente, eu quero atuar com casais e famílias. E aí, como eu disse, eu não sabia o que era terapia sistêmica, então nossas primeiras aulas lá em 2020, a professora explicou pra gente o que era a sistêmica, a gente teve aulas teóricas sobre essa teoria, a gente leu o livro Terapia Familiar e de Casal, que foi o que embasou, assim, a maioria das nossas aulas, além de outros, e aí depois, no segundo semestre, no 10º no caso, foi quando a gente começou a atender. Em sistêmica, a gente atende em coterapia, então são 2 pessoas, 2 terapeutas que fazem a terapia no estágio, tá? Na prática profissional eu sou sozinho, mas lá na faculdade, no estágio, a gente atende em dupla. Então eu e uma amiga atendemos uma família. Outras pessoas do meu grupo de supervisão atenderam um casal, enfim, cada caso era um caso. E aí foi muito, muito, muito rico, gente. Foi incrível, a gente tinha aprendido, né, toda a parte teórica, e na supervisão a gente vai discutindo com a professora as coisas que estão acontecendo, como é que a gente vai, né, fazer as próximas consultas, e aprendi muito, sabe? Acho que quando a gente vai, assim, pra prática, nos 3 estágios, na verdade, quando a gente chegou nessa parte prática, mesmo que online, foi onde a gente mais aprendeu, sabe? Uma pena que não foram presenciais, mas mesmo assim, a gente não tinha o que fazer, sabe? Não tinha outra opção, e antes isso do que ficar sem nada, né, e não conseguir me formar. Então, mesmo sendo online, a gente aproveitou muito, e também tirei 10 nesse estágio, recebi um feedback da professora que eu nunca vou esquecer, muito bonito, muito, muito
feliz de ter feito esse estágio em sistêmica, acho que eu me descobri, e muita gente me pergunta isso, né? Ai, Sabrina, eu tô no 3º semestre, no 4º, não encontrei ainda uma área que eu quero atuar, uma abordagem, e gente, sem pressa, eu juro pra vocês que meu marido falava assim pra mim, você vai ter seu consultório, você vai ser psicóloga clínica, né? Eu vejo você assim na clínica, você tem a cara disso. E eu falava pra ele, nossa, não, eu não me identificava com a clínica e com nada, assim, com a organizacional, com a psicologia da saúde, não tinha muita identificação com nenhuma dessas. E aí no 10º semestre foi quando eu percebi que sim, eu queria atender, queria a parte clínica da psicologia e queria em sistêmica, porque eu quero atender casais e famílias. Agora eu vou falar pra vocês dos horários das minhas aulas, porque nesse 10º semestre ficaram um pouquinho bagunçados do que os outros. De segunda-feira, eu tinha aula antes das 7 da noite. Ela começava, gente, tipo 5h30, era uma coisa assim que a maioria não conseguia participar, porque as pessoas trabalhavam, né? Então a professora deu assim, então eu vou começar às 6, vou estender um pouquinho. Aí a professora começava essa aula às 6 da tarde e até umas 7h10, se eu não me engano. Aí 7h10 começava aquela lá das realidades institucionais, das práticas sociais. Ia das 7h10 às 8h40, aí das 8h40 até as 10 tinha a aula de tópicos de atuação profissional. Então segunda-feira era um dia muito puxado. Se vocês assistirem os meus study vlogs, eu comecei a fazer study vlog da semana e eu sempre falo que segunda-feira era um dos dias mais cansativos, porque eram 3 aulas expositivas, teóricas, que a gente só recebia informação. E aí os outros dias eram só aulas dos estágios, né? E aí como é que funcionava? Em sistêmica, que era a minha aula de terça-feira, eu fiquei no grupo vespertino, que era um grupo das 5 da tarde às 7 da noite. Mas isso foi eu quem escolhi. A professora lá no comecinho do ano tinha perguntado quem poderia ficar no grupo do vespertino e quem poderia ficar no grupo do noturno, que era das 7 às 10, né? Que é horário convencional de aulas. E aí, como a maioria trabalhava fora, eles optavam sempre pelo horário das 7 às 10, porque às vezes não conseguiam chegar na supervisão às 5 da tarde. E desde o comecinho desse ano, eu tenho trabalhado com internet, então meu horário estava bem mais flexível. E aí, eu me dispus a ficar no grupo da tarde, né, do vespertino, das 5 às 7. Essa divisão de vespertino e noturno aconteceu nos outros estágios também, mas eu só fiquei no vespertino de sistêmica, o resto eu fiquei no horário da noite mesmo. Não sei se funciona assim toda a faculdade, pode ser que na sua nem tenha isso, então veja com a sua faculdade como é que vai funcionar quando esse momento chegar, tá bom? Aí de quarta-feira era a minha aula de oficina de criatividade e eu tinha aula das 7 às 10. Essas aulas que eu falo, né, de terça e quarta e quinta dos estágios, não eram bem uma aula, era supervisão, porque todo estágio tem supervisão, mas já falo mais sobre isso. E aí de quarta-feira, minha supervisão era das 7 às 10 e de quinta também, das 7 às 10. E de sexta, eu tinha orientação do TCC quinzenalmente. E aí o horário variava, porque às vezes o nosso grupo ia pra mais tarde, pra mais cedo, mas eram 15 minutos de supervisão do TCC. Beleza, falei dos meus horários de supervisão, mas os estágios em si eram feitos fora do horário de supervisão. Por exemplo, de quinta-feira eu tinha aula de psicologia da saúde, supervisão desse estágio, mas o meu grupo das rodas de conversa acontecia quinta-feira às 11 da manhã. Eu escolhi ficar nesse horário, nesse grupo, porque eu tinha disponibilidade. Quem trabalhava em horário comercial, por exemplo, optou por ficar num grupo ao sábado também, que tinha hora de conversa às 11 da manhã. Então a professora deu as 3 opções de horários pra gente, quinta às 11, quinta às 5 ou sábado às 11. Aí a gente foi vendo quem poderia ficar em qual horário e eu preferi ficar no horário da quinta às 11 de manhã. Então eu fazia o estágio de saúde quinta de manhã e aí à noite, na aula de quinta à noite, a gente conversava com a professora como foi aquele dia de estágio, né? O que tinha acontecido, como tinha sido a condução, enfim. Então, na supervisão, não é bem uma aula por isso, porque a gente discutia o que tinha acontecido, a gente lia alguns textos também para discutir em supervisão, mas era muito mais rico até do que uma aula expositiva, porque a gente aprendia de acordo com a nossa prática do estágio, com os textos que a gente lia, ouvindo o que a professora falava, então foi muito bacana. E aí, em sistêmica, que eu tinha aula terça, das 5 às 7, o meu estágio também era em dia diferente. E aí, esse horário com a família, a gente que definiu, né? Então, eu e minha dupla, a gente conversou com a família qual seria o melhor horário para psicoterapia, e aí a gente ia se adequando de acordo com esses horários, sabe? E a mesma coisa em oficina de criatividade, que era a minha aula de quarta-feira.
A supervisão era quarta-feira, mas na instituição que a gente ofereceu a oficina, a gente definiu sexta-feira, 7 da noite, por exemplo. E aí na aula de quarta-feira a gente discutia como foi essa oficina e assim por diante. E aí que muita gente me pergunta, poxa, mas eu trabalho e estudo, como é que eu vou fazer para me adequar? E a maioria da minha sala trabalha também no horário comercial e estuda e deu um jeitinho, nem que fosse no final de semana ou depois do horário de trabalho, tipo entre as 5 e as 7 da noite, fazer um atendimento. As pessoas deram um jeito, assim, não é a coisa mais fácil e simples do mundo, mas deu certo para todo mundo, sabe? Então esses eram meus horários de aula. Eu tinha aula segunda à noite, terça à tarde, quarta à noite, quinta de manhã um estágio e à noite supervisão, e sexta tinha estágio de oficina. E o de sistêmica a gente ia se adequando cada semana com a família. Outra coisa sobre estágio que eu queria falar é sobre os relatórios de estágio. Muita gente me pergunta sobre isso, como fazer um relatório de estágio. E, gente, existem documentos psicológicos, né, que o psicólogo emite, tipo o laudo psicológico, e o relatório psicológico é um deles. E ele tem uma estrutura bem bonitinha, tem que ter identificação, descrição da demanda, análise, enfim. E é esse modelo que a gente segue desde o quarto ano para fazer os relatórios de estágio. Vocês podem pesquisar aí no Google como é feito um relatório psicológico, porque os nossos relatórios de estágio seguiam esse modelo. Não quer dizer que na sua faculdade também vai ser assim, tá? Então é bom ver com a sua faculdade como é que é, mas na minha foi muito legal porque a gente já treinava relatório psicológico desde o quarto ano. Nos 3 estágios a gente fazia relatório a cada atendimento, sempre seguindo esse modelo que é do CRP. Tem inclusive um PDF, posso deixar aqui na descrição para vocês, que ele fala sobre todos os documentos psicológicos que o psicólogo pode emitir. E ele fala como tem que ser a estrutura de cada um desses documentos, o que tem que conter, e aí dá pra vocês verem direitinho o que é que a gente escreve em cada uma dessas sessões, tá? Mas não se preocupem também que isso a gente vai pegando prática, né? Fazia isso desde o quarto ano da faculdade, então não foi assim, tipo, faz um relatório aí, né? A gente já foi pegando prática, recebendo correções, vendo como é que fazia. E é isso, gente, sobre as matérias, sobre estágio, eu acho que eu falei tudo que eu queria, e só queria finalizar esse vídeo falando um pouquinho de como foi fazer tudo isso online, né? Com certeza não foi nada perto do que eu esperava. Eu não vou ter nem colação de grau pra vocês terem noção. Eu tô gravando esse vídeo dia 4 de janeiro de 2021. A gente tem previsão de que a nossa colação vai ser lá pro dia 15 e 20 de janeiro, mas nem é uma colação. A gente vai lá pegar o diploma só, sabe? Não vai ter a cerimônia de colação de grau. E a gente, infelizmente, tem que se adaptar, sabe? Não tem o que fazer. É o momento que a gente tá vivendo, não é algo opcional que a gente pode escolher passar ou não. Ao invés de ficar pensando, meu Deus, né, meu último ano, não tive nada presencial, foi tudo online. Eu fico pensando que era o que tinha na época, não deu pra fazer diferente, então deixa eu aproveitar mesmo online, sabe? Eu tento tirar esses aprendizados, sabe? De que valeu a pena mesmo online, porque ainda assim é o curso que eu amo, é o curso que eu estudei 4 anos, então era só um ano que foi online, né? Os outros 4 eu pude fazer presencial e foi incrível. Claro que não foram, né, todos os dias que eu me via assim, positiva, tinha dias que eu falava, meu Deus, por que não foi um fechamento como todos os outros, né? Mas não quis focar nisso, porque, né, a vida segue. Não pensem que o canal vai acabar, porque pelo contrário, ele tá só começando. Essa jornada da faculdade se encerrou em 2020, mas eu ainda tenho toda a minha carreira como psicóloga para compartilhar com vocês. Aqui no meu canal tem muitos outros vídeos sobre a faculdade de psicologia, então aproveitem essas informações, porque eu, quando entrei lá em 2016, queria ter vídeos como esses pra me falar e me mostrar o que me esperava na faculdade, sabe? Então, por isso que eu faço esse tipo de vídeo. E se você gosta, já deixa um like aqui pra mim, pra eu saber. E comenta aí como é que você se sentiu no seu 2020, como foi fazer esse ano online pra você, qual semestre você tá, se você vai começar a faculdade agora. Vamos conversar aqui nos comentários. E se inscreve no canal se você é novo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.